Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o desdobramento de um tema que a gente falou há um tempo atrás, que foi sobre você precisa de ser ensinado, de ser guiado. Nesta oportunidade, eu falava sobre perguntas que a gente precisava perguntar por quê, como, onde, para quê, quanto, várias perguntas que nos ajudam a não ser enganados. E hoje eu queria detalhar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque muitas vezes ele fica, por exemplo, o perguntar e o duvidar, eles têm algumas diferenças e eu queria tratar disso hoje. É assim, você tem uma pergunta? Você está em dúvida? Há diferença? Eu acredito que sim. Então vamos ver. O que é perguntar? Lá no dicionário está assim: é fazer perguntas, investigar, questionar, indagar. E a razão disso, a gente já viu no estudo passado, é para não sermos enganados. Por quê? Porque às vezes a gente pode acreditar que está fazendo certo, mas às vezes não está. A gente está enganado, senão não seria engano, né? Eu gosto de citar um exemplo que você está com muita pressa, aí você vai na rodoviária e precisa de viajar naquele instante e você queria ir para o Rio Grande do Norte. Mas na sua pressa, você olhou o balcão e viu o Rio Grande do Sul e comprou a passagem, entrou lá no ônibus e por mais que você quisesse chegar em Rio Grande do Norte, você não iria chegar, porque você tomou o ônibus errado. Então, às vezes isso acontece conosco. A gente crê fielmente que a gente está certo, mas muitas vezes estamos errados. Isso acontece com todo mundo, é da natureza humana. Então, sobre o que é perguntar, que eu acabei de falar o que o dicionário diz, eu encontrei um versículo que fala quase as mesmas palavras. Está lá em Deuteronômio 13, verso 14, que diz assim: então inquirirás e investigarás e com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação no meio de ti, aí vai continuar o assunto, mas nos interessa aqui as palavras usadas para pergunta. Você vê que inquirirás, investigarás, com diligência perguntarás. Então a pergunta é algo muito saudável, é algo muito importante e é com perguntas que a gente aprende. E nós devemos retomar esse hábito que em muitas culturas é mais comum do que na nossa. Mas se a gente não foi criado, sendo estimulado a perguntar, quando a criança está naquela fase dos 3, 4 anos, por quê? Porque o pai logo fica impaciente e para de perguntar. Então, a gente não foi estimulado muito a perguntar, mas precisamos de recuperar esta maneira de aprender, porque pergunta, uma boa pergunta com ela, você vai aprender. Olha só, em Jó 42:4 diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Então é uma forma de aprender, a gente perguntar. Então é super saudável, é importante no nosso aprendizado, na nossa vida. Agora eu falei, tem diferença se você tem uma pergunta ou está em dúvida? Eu, como eu disse antes, eu queria tratar um pouquinho desse assunto. Então fui lá no dicionário e vi o que é duvidar. É não acreditar, não estar convencido de, levantar suspeitas, hesitar, desconfiar. Então algumas nuances
nessas palavras usadas aqui que eu acredito que a diferencie de perguntar. Mas é muito comum a gente falar, professor, eu tenho uma dúvida. Mas, então, ter uma dúvida é diferente de estar em dúvida. Eu sei que né, como eu disse, é um pouco nuance, mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Por quê? Porque se você tem uma dúvida, você vai perguntar. Se é algo que você não sabe, que você não compreendeu, aí você pergunta, a pessoa vai responder. E quando responder, você vai aceitar ou não. E até você entender, você vai continuar perguntando. Então, a pergunta é isso, você vai aprender, você vai questionar, investigar, vai averiguar, vai, procurar saber aquilo que você não sabe. Agora, estar em dúvida é como um estado que você perguntou, ou talvez não perguntou, ficou ali com aquela dúvida mais ou menos fermentando na sua cabeça. E aí você não pergunta, não esclarece e fica naquele estado de desconfiança, de suspeita, de não acreditar. É esse estado que pode ser ruim pra gente. Por quê? Porque ele é um estado assim que não, como um bom mineiro fala, não ata nem desata. Você fica ali em suspeição, você não resolve o seu problema. E isso está muito ligado com a incredulidade. E incredulidade é uma coisa assim, meio ruim, né? Vamos ver, olha só. Eu separei alguns versículos que falam sobre essa dúvida. Então está lá em Lucas 9:7, que diz assim: E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido. Então ele estava em dúvida entre dois, quem era quem era Jesus. Porque, na verdade, alguns diziam que era João que tinha ressuscitado, outros diziam que era Elias. Então, ele não resolveu o problema dele. Ele ficou nessa suspensão. Tanto que ele mandou matar João, Jesus também, ele não creu nele, Então, essa é um tipo de dúvida que perturba a nossa mente. Porque a pergunta é para quê? Para você esclarecer. Você vai perguntar o que, quando, onde. É aquele famoso, 5W e 2 Hs, bom, não vem ao caso aqui. Bom, então perguntar, como eu já disse, é super importante. Mas você tem que resolver. Você tem que chegar a um ponto de falar, não, eu resolvi o meu problema, agora eu sei o que é. Se você fica com esse estado de hesitação, de desconfiança, isso vai perturbar o seu aprendizado. Então aqui, o Herodes, nessa dúvida, ele não resolveu nem por um nem por outro, ficou só assim. Também lá em João 13:22 diz: Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Então, numa outra oportunidade também, os discípulos ficaram assim, será que é, será que não é? Quem é que vai trair Jesus, no caso? E em Atos 10:17 também, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Então, uma oportunidade que o Pedro ficou em dúvida. Isso ainda é salutar. Agora, esta dúvida perdurar é que perturba o nosso aprendizado. Então, logo depois, o Pedro, ele resolveu o problema dele, porque ele, mais para frente, vai falar que em nada duvidando. Então ele teve aquele momento, momento de duvidar, não deixou aquilo tomar conta dele, e depois ele mesmo vai falar que em nada duvidando. Mas aqui foram esses 3 exemplos de uma dúvida que não é legal.
é a dúvida da suspeita, da desconfiança, daquele estado que você, às vezes você não vai perguntar e não resolve a situação e fica ali, na confusão, na dúvida. E se diz que a dúvida não provém do Senhor. Ele quer que você pergunte, mas você tem que esgotar até ficar claro. Porque está escrito, eu sou a luz, né? Jesus é luz, então não gosta de trevas de jeito nenhum. Não gosta de nada que, vamos dizer, que esteja encoberto, que está ali perturbando, né? Eu acho que essa palavra define bem. Bom, então a gente já viu ali que a pergunta é importante, que ela é inquirir, investigar, com diligência perguntar e buscando a verdade. E mais um versículo sobre a importância desse perguntar. E você também tem que saber a quem perguntar. Nós vimos na reflexão anterior sobre ser guiado e ser ensinado, você também tem que saber, né, para não ser enganado. Mas em Gênesis 25, 22 diz assim, e os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Então aqui está uma solução excelente, já desde o Gênesis. Não está entendendo alguma coisa? Pergunta para o Senhor. E dá tempo para ele responder, acalma o seu coração, né? Porque às vezes a gente pergunta e não para ouvir a resposta, né? Então, aqui já temos uma boa solução, perguntar ao Senhor. E outra passagem também muito importante é Daniel 5,12, que diz assim, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, é o seguinte, está exaltando as qualidades do Daniel, que ele era o quê? Tinha um espírito excelente, tinha conhecimento, entendimento, interpretava sonhos, explicava enigmas e resolvia dúvidas. Ou seja, dúvida é para ser resolvida, não é para ser cultivada aquela dúvida. Bom, e Jesus então fala o quê? Lá em Mateus 14, 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Essa é a passagem de Pedro andando sobre o mar, né? Que Jesus andou, ele falou, se és tu, Senhor, faça com que eu ande, né? Mas ele começou a andar e ele duvidou, o vento bateu no rosto dele, ele falou, esse trem tá certo não. E duvidou, e Jesus fala por ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, assim, a dúvida, quando ela quer dizer pergunta, o interesse seu em querer resolver, o interesse seu em investigar as coisas para não ser enganado, é totalmente salutar, estimulado pela palavra. Mas, quando você duvida, você não resolve a dúvida, aí não é um caminho muito bom para a gente tomar. Não é eficiente, né, esse caminho. E eu queria tomar mais 2 versículos para o que acontecerá se você tiver fé e não duvidar. Está lá em Mateus 21, diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi dito à figueira, mas até se a este monte disseres, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então, o poder da fé é imenso. É assim, eu considero até um mistério, uma coisa que não tem fim. Porque se você, Jesus falou, se tiver fé e não duvidar, aquilo que você acredita vai acontecer. Claro, nós vamos ver, né? A fé é muito mal interpretada por aqueles que não são cristãos. Mas olha o que diz a Bíblia sobre a fé. Vou pegar um versículo só, porque daria N outros estudos só se a gente fosse falar sobre fé. Em Hebreus 11:1 diz, ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, há um fundamento na fé. Ela não é uma fé cega, uma fé que não tem nada a ver. Por quê? Porque você está habituado a perguntar, a inquirir, a investigar, a saber se é, como é que é o jeito, por quê. Então, é um firme fundamento. Quando você acredita, é um fundamento firme. E é a prova daquilo que você não vê. Não aconteceu ainda, mas você crê, você tem um firme fundamento. Então, esse é o tipo de resultado da pergunta, é a fé. É o firme fundamento das coisas que você espera. Então, vamos ver mais 3 versículos que falam os conselhos de Jesus. Então, em Atos 10, 20, diz assim: levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. É aquela passagem relativa à visão de Pedro. Aí Cornélio foi lá buscar, né? Ele foi divinamente ensinado qual era o caminho, onde era a casa de Pedro. Ele não sabia, e Pedro então está relatando, né, que ele teve uma dúvida, depois ele, né, perguntou, e o Espírito falou com ele: vai com eles em nada duvidando. E a seguir também no verso 12 do capítulo 11, disse assim: e disse-me o Espírito que fosse com eles nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem. Você vê a prudência do Pedro. Ele não foi sozinho para um lugar que ele nem sabia, com pessoas que ele nem sabia. Ele chamou 6 irmãos para ir junto com ele. Então, o firme fundamento, ele vai aparecer depois que você fez todas aquelas perguntas. E isso vai solidificar. E você sempre tem uma testemunha de bom tom. Então Pedro levou lá mais 6 irmãos para ir lá para a casa de Cornélio. E aqui mais uma fala que foi Paulo, né, falando para os romanos, está no capítulo 14, 23, que diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, isso aqui também não vai dar para a gente explorar muito hoje, mas é porque se você duvida, o tipo de dúvida que você não, como diz, não resolveu aquela dúvida, não buscou o resultado, não está claramente esclarecido a sua questão, então suas decisões não serão boas, porque você vai ficar em confusão. E aqui é um exemplo com relação ao que deve comer e ao que não deve. Se você acha que deve comer isso, tenha certeza, tenha firmeza, eu devo comer. Agora, se você está ali vacilante, se você não sabe o que faz, a própria Bíblia fala: o que não provém de fé é pecado. É forte isso, mas é verdade. Olha só, em Tiago 1, 5 a 6, fala assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então aqui a conclusão é que se você duvida, você não tem um firme fundamento. Agora a pergunta devemos fazer: voltando aqui, essa questão de você estar duvidando, Tiago, que a gente pode dizer que um apóstolo, um discípulo poeta, né? Ele fala: peça alguma coisa, pergunte alguma coisa, faça alguma coisa em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Eu estou repetindo por causa da importância disso aqui. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso. Perguntar é super importante para o aprendizado, mas você deve perguntar até ter
sua dúvida esclarecida, porque viver em estado de desconfiança, de suspeição, não é bom. E isso não vai produzir eficiência nenhuma, né? Você vai ficar como a onda do mar que vai para lá e para cá. Então eu queria deixar essa semana essa reflexão com vocês. E que tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigada a todos.